E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por que as pessoas, assim, vamos tentar usar linguajares, né, assim, por que as pessoas são tão bundonas quando se trata de fazer dinheiro, de crescer, de vender, de ligar, de trabalhar, etc? Por que as pessoas são bundonas, mentalmente falando, emocionalmente falando? Aliás, primeiro, assumindo que de fato a maioria é. Você considera que isso é uma realidade ou eu tô enganado? Tô assumindo algo que não faz sentido? Vamos lá, vamos. Nós estamos ao vivo, no YouTube. Então, ele vai falar assim, por um lado, Pra um pouco todo pro planeta. outro. Vamos lá, vamos pra lá. todo Não, planeta. vamos pegar na ferida aí, não é? Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então, aquela coisa pé, da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então, é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então, tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho e esse rebanho vai seguindo. Um boi na frente do outro. Então, a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Legal. Então, você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Perfeito. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim em Dá ruim conjunto. para todo mundo. Mas Então, tem desculpa. é como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu estou diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Também deve ter uma questão uma questão antropológica, essa questão da autoproteção. Se você, obviamente, num cenário mais hostil, se você voltar alguns milhões de anos atrás, você numa tribo, tu está muito mais protegido para lutar contra predadores, por exemplo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre, Certo. tá? É esse aqui o E ciclo. pobre, geralmente Geralmente pobre, estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão salário, recomendável olha lá. assim. E no não é? momento onde a gente tem um déficit grande, então assim, ter que fazer muitas reformas, enfim. E a tendência é ele se aposentar nunca e diminuir o benefício, Uhum. porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo Mas então o deixa eu fazer uma resultado. pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Certo. Nosso assunto aqui é ter sucesso. O que seria a definição do sucesso nesse nosso papo Muito agora? bom. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Não é porque não é ou não é porque não é suficiente apenas o dinheiro como a métrica de Não é, sucesso? na minha visão, não é porque não é. Entendi. Na minha opinião, na minha visão, na minha definição de sucesso, é cumprir a sua missão. Mas espera, mas Desculpa, Kaique, só para concluir a equação. Tá. Tá? É cumprir a tua missão. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Por que é geralmente? Porque pode ser que a tua missão
seja salvar as baleias no Oceano Índico. Talvez a sua missão seja cuidar dos necessitados da África. Eu não sei se alguém vai ficar rico cuidando dos necessitados da África, mas ele vai ser um cara bem-sucedido. Se ele terminar a vida dele cumprindo a missão dele, ele vai ser um cara bem-sucedido. O final do filme, A Lista de Schindler, ele tem um cara se lamentando profundamente, chorando compulsivamente, porque ainda tinha um relógio. E aí ele percebeu que ele poderia ter comprado alguns judeus a mais para poder salvar esses judeus. Ou seja, na concepção dele, o relógio com o qual ele terminou a vida dele deixou ele triste, porque ele, apesar de ter salvado milhares de judeus, ele poderia ter salvado um ou dois a mais. Então, ou seja, na concepção daquele cara, o sucesso dele não era ser rico. Mas geralmente... Mas a riqueza dele, naquele exemplo específico, poderia ter comprado mais sucesso. Poderia ter Ou seja, comprado. o relógio dele, que era um bem Claro. material, poderia ter, nesse caso, Ele salvado usou, mais pessoas. ele usou 99,9% da riqueza dele. No final da vida, ele viu que tinha um relógio. Quem viu esse filme, que não viu, recomendo. É um filme longo, mas é um filme profundo. Preto e Mas, branco. se a gente pegar esse único exemplo, onde, cara, um relógio a mais poderia ter ajudado ele a alcançar mais do objetivo dele, do sucesso dele, logo, o dinheiro, ele está diretamente ligado também à realização. Mas eu falo De dele um como sucesso. consequência. Então, mas é por isso que eu estou dizendo, ele não é só consequência, Mas, ele também gente, pode ser causa. Mas será que, Certo? Não, nesse caso, era causa. mas será que o sucesso não tem algumas etapas? Porque, pô, eu tenho certeza que pra vocês, em algum momento da vida, atingir um grau de riqueza, pra vocês era sucesso, e quando você chegou nesse grau de riqueza, vocês perceberam que o sucesso era outra coisa. Era outro degrau. Era outro outra degrau, parada. Não, com certeza. Assim, se eu for falar do meu caso, eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana. Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar. É grana. Quero abrir minha empresa, grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. No meu caso, a minha busca era muito material mesmo. Eu queria dinheiro. Por quê? Por vários motivos. Porque o dinheiro, ele te dá mais autoconfiança, te dá mais poder, Segurança. né? Te dá segurança, te dá previsibilidade, te dá liberdade, te dá uma série de coisas, te dá experiências. Em algum momento, o dinheiro ele deixou de me trazer apenas essas coisas, não que essas coisas não fossem ruins, só acho que não eram suficientes, até que ele passou a se transformar numa ferramenta que, em outras palavras, quase que obrigava quem me amava e quem não me amava a, de alguma forma, me respeitar e a me ouvir. E o meu sucesso tem a ver com o que eu falo, tem a ver com a mensagem que eu carrego. Então, o dinheiro, ele me trouxe esse senso de autoridade perante as pessoas. Isso me ajudou a realizar um pouquinho mais do objetivo Você que hoje acha que tem a isso ver é com meio sucesso. pirâmide de Maslow, assim, no sentido de, tipo, cara, você cumpriu todas as etapas da pirâmide ali, mas chegou a parada da autorrealização ali, isso tava meio que Eu acredito meio que sim, acima, assim, porque do você que, não- do que a própria grana, né? Quando você chega na ponta, você consegue enxergar o que tem ali É, adiante. então. Mas antes de chegar, você não sabe o que tem depois. Mas só onde a gente sai dessa... Desculpa, você quer complementar? Só complementar isso para a Tá. gente voltar na lógica lá Isso. do sistema de ensino, que é a primeira pergunta que está aberta ainda. Tem atividades que o dinheiro está muito presente, tem outras que não está. Às vezes o cara é um sacerdote. Perfeito. E a grana, supostamente, não deveria estar dentro do escopo principal dele. Então, e eventualmente ele vai ser bem sucedido, vai escrever livro, vai ser um escritor famoso, vai ter muitos seguidores e vai ganhar dinheiro. Não é? Mas tem atividades que são diretamente ligadas. A área de finanças, você trabalhou como assessor de investimento, o dinheiro era o centro, né, da tua atuação. No meu caso, eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso. Não pensei mesmo. Você não queria ser pobre. Cara, eu... Porque quando você pegar o seu ônibus lotado lá 5 horas, você... começou assim, eu não quero andar de ônibus. Você tinha talvez um pouco de raiva. de onde você tava. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante, entendeu? Nossa, Então, era muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez, outra coisa é todos os dias por anos. E você vê pessoas dentro do ônibus há 40 anos dentro do ônibus. O que era humilhante pra você, Flávio? Tudo, cara.
tudo, tudo. Você na chuva esperando um ônibus e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, estava com gente pendurada na porta, você era obrigado por causa do horário a ir pendurado na porta. Algumas vezes, sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. É um pé E só. segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando para dentro. A partir daí você não tem mais controle de para onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você Você desce vai. quando der. Você não tem lugar para você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão para coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Mas, Flávio, isso daí era ruim. Não, isso era muito ruim, cara. Agora, humilhante, acredito que tem algum componente de você olhar pro lado e sentir humilhado, né? Porque Não, uma mas é coisa humilhante você pelo sentir Estado. mal. Na minha visão, pelo Estado. Pelo descaso do Estado, que de 4 em 4 anos aparecia um palhaço lá, um político palhaço, te fazendo promessas, não é? Te fazendo a tua cabeça Como ali se com ele uma fosse série de mudar. congressos, como se ele fosse mudar alguma coisa, e anos se passam e tudo continua como está. Na realidade, isso é o reflexo do descaso do Estado com aqueles que têm uma exclusão geográfica, que é o que a gente chama, é o cara que mora longe, é o cara que mora na periferia. Né? Esse cara é visto como um número, como um desqualificado, um número dentro de um ônibus lotado com 8 pessoas por metro quadrado. Então, quando eu te falo humilhante, não é uma pessoa humilhando a outra. Né? Estão todos no mesmo barco, vivendo aquela situação indesejável. Mas que ele tem que se submeter porque ele não tem alternativa. Então, por isso que eu acho que esse cara é um guerreiro, você entendeu? Esse cara, ele tem que enfrentar, já com 10, 11, 12 anos de idade, você entra num ônibus daquele, cruzando várias favelas no Rio de Janeiro, ele tem que enfrentar uma situação dessa. Meus filhos nunca pegaram um ônibus na vida, não sabem nem o que é isso. Agora, grande parte da população brasileira, de São Paulo, aqui da periferia, do Rio de Janeiro, vivem essa situação. Mas você acha que um cara desse é um guerreiro ou é um cara com falta de sorte, por exemplo, de ter nascido numa situação dessa? Olha, se você considerar... Porque todos que se estão vo- lá são guerreiros, todos que estão no ringue são guerreiros. eu acho que tem a hipótese do cara não enfrentar. Então não necessariamente... Isso. Eu- Tem eu- hipótese de não enfrentar. O cara olha para o ônibus, cara, não vou entrar nesse ônibus. Eu falo que eu tenho um amigo em Guarulhos que tem alguns que acordam 5 horas da manhã pra chegar no trabalho às 7 a 8 horas, e tem cara que só não, tipo, tem vaga de emprego nesse lugar, eles não vão falar assim, mó rolê. Não vai. Não vai. Ele tem a opção de não ir, e muita gente não vai. É o famoso nem trabalha nem estuda. A gente tava falando sobre... Eu tinha perguntado sobre se a maioria das pessoas são bundonas, né? E a gente tava falando sobre as massas. Sobre as massas, que sobre a geralmente- escola, sobre o Sobre modelo a educacional. escola, modelo. E aí, eu te pergunto o seguinte, se geralmente a maioria das pessoas estão erradas, a maioria das pessoas, elas não têm um bom futuro, a maioria das pessoas formam a média, não é? Como que a gente entende, por exemplo, como que a gente deveria interpretar uma eleição? Como a gente deveria interpretar, por exemplo, a democracia, onde a maioria vota? Né? Deixa eu dar um passo atrás para fechar a primeira pergunta. A maioria é bundão? A maioria tá errando? Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entende. E a média é a mediocridade.
Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80%, não é? Vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então um alarme aqui. Achei que Então, tava pegando fogo. não. Né? Então essa deve ser porque eu estou falando assunto polêmico, aí tocou o alarme. Então o que acontece? A maioria vai. Então para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma. Conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto também, tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então, o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer A vida que trabalhar eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Que eu Prefeita do ônibus. Caralho. Funcionava assim. A gente pegava um ônibus no ponto Prefeita final. do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, amigo No ônibus? oculto, No no ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara, Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma.